Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins, aqui em Laí, no Havaí. Umas 2 semanas atrás, uma ex-aluna entrou em contato comigo com uma pergunta. E ela escreveu o seguinte: estou tendo problemas com a norma da igreja de não permitir que casais homossexuais sejam selados no templo. Não entendo por que eles não podem desfrutar das mesmas bênçãos que casais heterossexuais desfrutam, incluindo serem selados aos filhos. Não é diferente de crianças adotadas em famílias heterossexuais ou famílias com meio-irmãos, no caso de um pai homossexual ter um filho biológico com outro indivíduo. Eu gostaria que você compartilhasse sua opinião sobre este tópico. Eu entrei em contato com essa ex-aluna, conversamos longamente. Desde então, essas 2 semanas, eu venho pensando seriamente sobre esse assunto, estudando, e escrevi aqui, então, algumas ideias, algumas considerações, algumas reflexões. Gostaria de compartilhar com vocês. Dado a sensitividade do assunto, me permitam ler o que eu escrevi aqui. O conceito fundamental é que Deus é, antes de tudo, um pai. Um pai perfeitamente amoroso que tem um grande plano de felicidade para todos os seus filhos. Para alguns, essa afirmação pode parecer à primeira vista simplista. Até uma criança pode entender isso. No entanto, as consequências, as implicações e as aplicações da declaração são poderosas e de longo alcance. Haverá um céu glorioso para nossos irmãos e irmãs que sentem atração pelo mesmo sexo e que aceitarem as leis de Deus e viverem os princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo com o melhor de sua capacidade. Lembramos que o novo e eterno convênio do casamento é a ordem ou o departamento mais elevado do sacerdócio de Melquisedeque. Ele se originou nos céus, não em normas da igreja baseadas meramente em interpretações das escrituras. O profeta Joseph Smith ensinou: as ordenanças instituídas nos céus, antes da fundação do mundo, no sacerdócio para a salvação dos homens, não devem ser alteradas nem mudadas. Todos precisamos ser salvos pelos mesmos princípios. Os congressos, parlamentos e cortes mortais podem criar suas próprias interpretações e variações do casamento e da família, mas estas não terão qualquer impacto sobre a instituição divina estabelecida éons atrás nas cortes celestiais pela autoridade do sacerdócio divino. Exatamente o que está envolvido nessa instituição divina? Como isso é apresentado a nós nessa esfera mortal? Tudo começa com um homem e uma mulher que sentem um amor romântico um pelo outro e tendo um firme desejo de formalizar esse amor e ascender juntos em direção a um glorioso destino eterno designado divinamente. O homem e a mulher escolhem entrar na casa do Senhor juntos para formalmente receber um ao outro como cônjuge, fazer um convênio solene um com o outro e fazer certas promessas solenes. Esses 3 elementos, recebimento, fazer convênios e fazer promessas, são administrados pela autoridade do sacerdócio. O verbo receber significa aceitar como autorizado, como certificado. Também significa assimilar ou tornar semelhante, absorver a tradição cultural, bem como apoiar ou sustentar. Esse verbo não pode ser ignorado. É um dos componentes do juramento e convênio do sacerdócio. Recebemos o sacerdócio, recebemos os servos do Senhor, recebemos o Salvador, recebemos o Pai e, consequentemente, recebemos o reino do Pai com tudo que lhe pertence. E para obter esse reino celestial, com todos os seus adornos, um homem e uma mulher precisam receber formalmente um ao outro, em um convênio solene administrado pela autoridade do sacerdócio. Então, tendo feito esse convênio e feito essas promessas, eles são pronunciados ou declarados oficialmente marido e esposa.
Considerando que esses títulos, marido e esposa, são declarados pela autoridade do sacerdócio, em nossas mentes podemos vê-los como ofícios ou posições de responsabilidade, efetivamente funções ou papéis designados pelo sacerdócio no novo e eterno convênio do casamento. Com isso, o casal tem então bênçãos, privilégios e honras eternas selados provisoriamente sobre eles, também pela autoridade do sacerdócio, baseada em sua retidão como indivíduos e como casal. Se observarmos cuidadosamente, veremos que a perpetuação do relacionamento depende do casal, não da ordenança de selamento em si. Enquanto os filhos são selados ao pai e à mãe, um homem e uma mulher não são selados um ao outro, mas fazem um convênio voluntário, um com o outro, de ser cônjuges justos, de acordo com os princípios de retidão enunciados em Doutrina e Convênio, seção 121. Eles, como marido e esposa, decidem quão estável e duradouro será o convênio entre os dois. E se eles se esforçarem ao máximo para cumprir seus papéis designados pelo sacerdócio como marido e esposa, tendo um relacionamento bom e desejável, contando com o poder da expiação de Jesus Cristo para continuamente melhorar e refinar a si próprios e o seu relacionamento, um dia eles receberão formalmente, pelo Santo Espírito da promessa, a confirmação divina de que de fato estarão juntos como um casal por toda a eternidade. Agora, o que podemos dizer sobre aqueles que não entram nesse divinamente designado novo e eterno convênio do casamento? Devemos observar que o sentimento humano de amor, que é parte da nossa natureza divina, sempre vai existir, independente das ordenanças do sacerdócio. Podemos esperar que o amor romântico que existe entre um homem e uma mulher, o amor familiar que existe entre os filhos e seus pais e entre irmãos e irmãs, existam para sempre, independentemente das ordenanças do tempo. Talvez possamos estender essa ideia para aquilo que em grego é chamado de filia, ou o amor que existe entre bons amigos íntimos. Como diz um ditado cada vez mais popular, os amigos não são selados no tempo, mas são eternos. Essas são boas expectativas para o futuro. E o que podemos esperar do futuro? O que Deus poderia, como um pai amoroso, ter reservado para aqueles que amam uns aos outros, mas não têm seus relacionamentos formalizados por meio do novo e eterno convênio do casamento? O Senhor declarou: lembrai-vos, porém, de que aos homens não são dados todos os meus juízos. Baseado em revelação moderna, entendemos que todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas precisam ser feitos, acertados e selados pelo Santo Espírito da promessa, por meio daquele que foi ungido, tanto para esta vida como para toda a eternidade. E isso muito sagrado, por revelação e mandamento, por meio de meu ungido a quem designei na terra para possuir esse poder. Por fazer isso, tais convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas terão eficácia, virtude ou vigor na ressurreição dos mortos. O profeta Joseph Smith ensinou que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora. Na terra mortal, essa sociabilidade frequentemente inclui o desejo de se associar, que se traduz em afiliação a clubes sociais ou esportivos, sociedades culturais ou de serviço, grupos em mídias sociais e assim por diante. Os mundos eternos são esferas ressuscitadas e glorificadas, habitadas por indivíduos ressuscitados e glorificados. Que tipo de associações o Senhor poderia ter nos mundos eternos que, de alguma maneira,
formalizariam nossos relacionamentos familiares e amigáveis que existem fora do novo e eterno convênio do casamento? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. E não sei se teremos que esperar décadas ou até séculos para obter essa resposta. Embora a nossa mente mortal e compreensão imperfeita não nos permitam prever quais formas de atividades sociais poderiam estar disponíveis naquele ambiente glorificado, podemos ter uma expectativa segura de que boas coisas virão. Moroni ensinou que todos que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. O apóstolo Paulo chamou Cristo de o sumo sacerdote de boas coisas por vir, por um maior e mais perfeito tabernáculo. E Mormon ensinou que em Cristo virão todas as coisas boas. Eu concluo então com o convite feito pelo profeta Joseph Smith à igreja. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. E depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço. Espero que isso possa ser útil para vocês. Até uma próxima ocasião.